Como já foi dito anteriormente, a mudança que o Brasil viveu nos últimos anos, de país importador de alimentos para um dos maiores exportadores do mundo, não aconteceu através da enxada. Hoje, nós vamos aprender juntos sobre a agricultura do futuro. Na verdade, no agro brasileiro, o futuro já começou há um bom tempo. Portanto, quando a gente fala de agro, o futuro é agora. A agricultura 4.0 também é chamada de agricultura digital. O termo Agro 4.0 é uma clara referência à indústria 4.0, que teve início na indústria automobilística alemã e agora conquista outros segmentos. A agricultura digital fortalece a ideia de que agricultura e tecnologia andam juntas. O agricultor passa a trabalhar de modo integrado com cientistas, ajudando a desenvolver tecnologias inovadoras que contribuirão para o aumento da produção agrícola com sustentabilidade. Quando você olha para o agronegócio, não é só o produtor que está ali dentro da fazenda. Você tem desde o pesquisador que faz a genética da semente que vai para o campo, até o engenheiro que projeta a infraestrutura, a logística, as máquinas, os drones, as tecnologias do futuro, da informação. Na prática, o agricultor deixa de tomar decisões baseadas em conhecimentos empíricos, ou seja, aqueles que vêm da observação, e passa a tomar decisões baseadas em estatísticas e números. Um outro ganho que a agricultura digital traz é contribuir ainda mais para a preservação ambiental, conservando seus biomas e diminuindo os efeitos negativos da mudança climática. Não se trata apenas de produzir mais, é preciso produzir melhor. Isso favorece muito o nosso Brasil. O Brasil tem duas grandes vantagens, a seu favor. Primeiro, a produção brasileira, os produtores brasileiros também se tornaram conservacionistas, ou seja, eles têm um grande peso, um grande papel na conservação de recursos naturais. E o segundo é a agricultura de baixo carbono. Tudo que a gente viu de integração lavoura, pecuária, floresta, de pastagens que são transformadas em agricultura, de plantio direto, tudo isso contribui com a mitigação de mudanças climáticas, que é de fato o maior desafio do nosso tempo, o maior desafio das gerações futuras. Então o Brasil tem uma agricultura que ao mesmo tempo ela ajuda a criar riqueza, alimentar o mundo, mas ao mesmo tempo mitigar a mudança climática, conservar a biodiversidade. Isso é o nosso passaporte para estar nesse mercado mundial. Bem, depois dessa explicação do Fernando, mostrando a interdependência que o agro tem das diversas áreas da ciência e sua importância para o Brasil, vamos entender melhor alguns conceitos. Quando a gente fala de agricultura digital, um ponto extremamente importante é a conectividade. O Brasil já avançou bastante nos últimos anos em matéria de conectividade no campo, mas, claro, existem muitos desafios ainda. E o Otávio explica melhor pra gente sobre a realidade da conectividade no campo. Bom, a conectividade avançou muito nos últimos anos. Hoje nós temos conectividade na maioria da sede das fazendas, no local onde os produtores têm a casa principal deles, Então a gente tem aqui no Mato Grosso, por exemplo, praticamente toda a área do estado com serviço de provedores de internet via rádio e via satélite. São mais de 60 empresas provendo esse serviço. O problema que a gente ainda precisa avançar é a cobertura no campo, nos talhões, para que a gente consiga se conectar não só quando está na sede, na casa principal, mas quando está andando pela fazenda, quando as máquinas estão trabalhando. Você já ouviu falar em internet das coisas? É muito conhecida a expressão em inglês IoT. Esse conceito foi estendido para a agricultura digital. O Otávio explica pra gente de forma muito simples esse conceito aplicado à agricultura. Bom, a internet das coisas é aquela internet que conecta sensores que estão nas máquinas, nas estações meteorológicas, em vários equipamentos que podem ajudar, no caso o produtor rural, a monitorar as atividades do campo, o clima e o que está acontecendo ali em tempo real. Então, quando a gente tem a conectividade, a gente tem esses sensores conectados, a gente tem o que a gente chama de internet das coisas, que ajuda o produtor a tomar decisão,
a colher melhores resultados no dia a dia. Que legal tudo isso, né, gente? É impressionante o que a tecnologia está agregando ao agro brasileiro. A gente pode dizer sem medo de errar que o agro também está dando a oportunidade da ciência se desenvolver muito no Brasil e no mundo. O Otávio vai falar mais pra gente sobre agricultura de precisão e agricultura digital. A agricultura de precisão ela é um conceito inicial que surgiu na década de 90 que diz exatamente que o que a gente deve colocar em termos de recursos, de insumo em cada metro quadrado. Hoje a gente consegue preparar as máquinas para que elas façam essa distribuição dos insumos, dos recursos de forma inteligente, aproveitando o melhor do solo, das condições. E o que veio com a internet, com a agricultura digital, foi transformar essa agricultura de precisão em algo em tempo real. Então, com a agricultura digital, a gente consegue em tempo real controlar as máquinas, observar o que está acontecendo ali. Hoje existem sensores, por exemplo, que conseguem capturar a cor de uma planta e dizer se ela tem que colocar mais ou menos adubo naquela planta naquele instante. Isso só é possível fazer com a agricultura digital. Ok, mas na prática, qual a vantagem da agricultura digital para a nossa sociedade? O Otávio também ajuda a gente a entender melhor essa questão. Vamos lá, Otávio, é com você! Com a agricultura digital, o que acontece é que a gente consegue otimizar o uso de recursos. Então a gente consegue produzir alimentos mais baratos, sem desperdiçar produtos defensivos, fertilizantes, que poderiam em excesso até prejudicar a natureza. Então essas são as vantagens, a gente economiza e salva o ambiente com esse tipo de agricultura. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, aponta os benefícios da agricultura digital. A gente trouxe alguns aqui: aumento da produtividade, ampliação do poder de informação do agricultor, monitoramento do desperdício da produção, maior integração cidade-campo e uso eficiente da terra, para citar apenas alguns. Muito legal, né? E apenas para registrar, esses benefícios fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Mas não é preciso adquirir somente equipamentos com tecnologias de ponta para adotar a agricultura digital. Celular, tablet ou computador com acesso à internet já possibilitam a utilização da agricultura digital por meio de aplicativos e softwares. Uma pesquisa do Sebrae aponta que 90% dos produtores utilizam celular. A mesma pesquisa indica que 60% deles utilizam o celular para o negócio na área do agro. Incrível, né? No Mato Grosso, um dos importantes estados agrícolas do Brasil, 9 em cada 10 produtores rurais possuem smartphone. A gente vai falar mais sobre agricultura digital em outros encontros. Não resta dúvida que todas essas tecnologias inovadoras vieram para ficar no mundo agro. Fiquem ligados aí, hein? A gente se vê, até a próxima!